Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Enzo Gomes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem trans, preto, tenho cabelos pretos, volumosos, cacheados. Estou usando uma regata preta, tenho pinces no rosto, na sobrancelha e acima do nariz. E no fundo eu tenho uma parede branca e alguns artesanatos multicoloridos. Hoje a gente vai dar início à nossa nona aula do curso de Empregabilidade e Empreendedorismo para as Masculinidades Brasileiras. Essa nona aula, ela tem como título perdão, e os desafios do empreendedor. Esse curso tem sido uma iniciativa, né, de parceria do IBRAT, Instituto Brasileiro das Masculinidades, com o Fundo Positivo, que nos convidou para poder pautar a empregabilidade para pessoas transmasculinas, né? E aí a gente inicialmente fez esse modelo de aulas ao vivo, né? A gente está na sala do Meet agora, ao vivo e a cores, mas aí a gente teve a ideia de fazer o que a gente chama de aulas assíncronas, né? Que trata-se de a gente expor para vocês no YouTube a gravação dessa aula e, juntamente dessa aula, a gente também disponibiliza um link de formulário com algumas perguntas que a gente tem chamado de formulário de avaliação, onde vocês vão responder esses formulários, que é uma aula com o seu próprio formulário, cada aula, né, tem seu próprio formulário, e aí você, respondendo 60% desses formulários nessa aula, você tem direito a um certificado. Então, assim, a gente facilitou para as pessoas que não tinham esse tempo disponível, né, para estar aqui 9 horas ou 8 horas, entendendo que esse horário de 9 horas foi um horário estipulado e votado pela maioria do grupo que a gente formou no WhatsApp, né, do curso de empreendedorismo. Mesmo assim, ele não foi tão bem sucedido, então a gente optou por esse modelo assíncrono. E aí, dizendo para vocês que essas aulas vão ficar disponíveis no YouTube do IBRAT por tempo indeterminado, e a emissão de certificado também será por tempo indeterminado, né? A gente entende a importância desse curso e suas diversas nuances para essas masculinidades, então vamos deixar todas as aulas disponíveis no YouTube do IBRAT. E aí, dito isso, eu vou apresentar o nosso é, instrutor da noite, que é o Eric Amoroso. O Eric é psicólogo, né? Trabalha com recrutamento e seleção já há algum tempo. A gente teve duas outras aulas anterior a essa. A primeira a gente falou sobre currículo, a segunda a gente falou sobre entrevista. E nessa hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre a motivação e os desafios do empreendedor. A palavra para o instrutor Eric Amoroso, que vai apresentar a aula de hoje. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Dom Eric, transmasculino. Vou fazer minha autodescrição. Eu estou com a camisa verde escura, um fone branco, um óculos com armação preta, cabelos pretos, latino. Atrás de mim uma parede branca e uma arara cor de madeira. Inicialmente, quando eu fui preparar essa aula, eu fiquei um processo de reflexão também, porque atualmente eu também tenho uma empresa, né, que presta serviço de seleção e recrutamento, que é uma empresa em diversidade, e também tive alguns desafios, e também quis colocar para vocês algumas coisas que não me falaram quando eu iniciei a minha empresa, né? Então, o que eu trago hoje para vocês é uma percepção mais de autoconhecimento dentro da psicologia, né? De como que o autoconhecimento ele pode contribuir para o bom desenvolvimento da empresa de vocês e de vocês mesmos também. Vou aqui compartilhar a tela, só um momentinho. Tá aparecendo, Enzo? Enzo? Oi. Tá aparecendo sim.
Tu tá Jornal do vendo. Apresentador. Tá. Tá aparecendo? Tá aparecendo certinho? Tá tudo certo. Pode ir. É porque ela não tá expandindo como eu queria a tela cheia, mas se tá dando de ver, tá ótimo. Não, tá dando para ver. Suave. Tá bom, certo. Pode ir. Como tema, eu escolhi a motivação, né? Porque acredito que para muitas atividades e para você rodar a sua empresa, você precisa de uma movimentação interna, né? É bem cognitivo, psicológico, e que envolve muito a motivação, né? E dentro dessa motivação, porque se sentir motivado é um desafio, né? E aí eu pensei também dos desafios do empreendedor, né? Que questões vocês podem enfrentar e como o autoconhecimento de vocês e da empresa de vocês pode ajudar nesses processos. E aí, antes da gente iniciar, eu trouxe todo o embasamento, né, dessa palestra sobre a psicologia do empreendedorismo. Né? A psicologia ela também tem um ramo que trabalha esse campo de estudos do empreendedor para entender a compreensão e análise dos aspectos mentais e psicológicos que moldam o comportamento do empreendedor. Né? Então, a ciência também está a favor do empreendedor. E como que essa psicologia ela entende as questões comportamentais e que vão interferir nas decisões e no desempenho de vocês também enquanto empreendedores. Então, todo o conteúdo que eu trouxe para vocês vem desse estudo científico da psicologia e o empreendedorismo. Esse aqui antes. Antes da gente entrar em alguns pontos específicos, um dos grandes desafios dentro da prática do empreendedorismo é se desvincular desse, desses pensamentos e o modus operandi do CLT, porque sair do trabalho CLT para empreender é uma transição, né? É uma transição profissional, uma transição de atuação, é uma transição também do retorno financeiro. Então, muitas pessoas que começam a empreender, que vêm da CLT, ainda vêm com alguns vícios da CLT, né? Porque, vejam bem, a CLT, ela tem uma característica específica que é justamente trabalhar na forma de hierarquias, né? Então, se você antes era uma pessoa que trabalhava no CLT, você tem ali um responsável, um chefe, um monitor, um supervisor, que vai estar ali no seu processo de trabalho diariamente. Então, essa pessoa ela vai delegar atividades para você, ela vai avaliar você profissionalmente, ela vai chamar você para conversar, né? Quando perceber que você não esteja bem. Então, há uma segunda figura ali que vai estar movimentando, motivando você e participando das atividades. E aí, quando você vai para o mundo do empreendedorismo, isso muda totalmente, porque essa responsabilidade que você receber de uma outra pessoa, é você que vai precisar trabalhar ela, porque você vai ser o dono da empresa, o chefe, é você que vai determinar o tempo de trabalho, a dedicação, a folga, né, os descansos. Então, isso não vai mais ter essa segunda figura de referência para você. E às vezes é aí que mora também algumas questões que podem dificultar o seu papel enquanto empreendedor. Então, por isso que quando você migra do ramo, né,
o desafio nessa desconstrução do pensamento. Então, possa ser que alguém aqui seja empreendedor, mas que ainda tem alguns pensamentos e comportamentos, por exemplo, de uma pessoa CLT. E isso precisa ser revisto e você poder entrar em contato com essas questões. Por isso que eu trouxe alguns pontos para vocês, para a gente entender como que funciona, né? E aí, quando a gente fala de habilidades de desenvolvimento pessoal, dentro do empreendedorismo, né, dentro da psicologia do empreendedorismo, eles trazem esses 6 pontos importantes de autoavaliação e de autoconhecimento. Então, vem a motivação, a resiliência, o gerenciamento de estresse, a criatividade, a tomada de decisão e a autoconfiança. E aí são características para você desenvolver e construir essas habilidades, né? Então, a gente vai iniciar nessa descrição da motivação. Quando a gente fala de motivação dentro do empreendedorismo, antes de qualquer coisa, você tem que ter determinado quais são os valores da sua empresa, quais são as suas crenças, o que motiva você a empreender e a estar no mercado. E isso precisa estar muito consolidado, né? Porque, veja, isso vai ajudar que você tenha ações de maneiras mais eficazes, porque você sabe o objetivo, né, do seu negócio e do seu empreendimento. Então, tirar essa motivação também, às vezes, dos esforços que você faz para construir esse caminho, né, e utilizar essa motivação também para continuar trilhando, porque a motivação ela é diária, né? Ela, ela é uma construção também. E aí, atrelada à questão da motivação, a gente tem a resiliência. Então, por exemplo, a resiliência, a gente tem a resiliência pessoal e temos também a empresarial. E aí não tem como as duas serem separadas, né? Elas são entrelaçadas, porque tem desafios na sua vida pessoal e também tem desafios dentro da sua empresa. Então, o grande ponto aqui é a resiliência, ela é desenvolvida na vivência. Então, a resiliência ela vai ser construída com o tempo, das situações que você vai vivenciando com a sua empresa, com o seu negócio, né? E aí você vai ganhando experiência e aprendendo a lidar com situações que antes, em primeiro contato, eram mais complexas, e que depois de um tempo você resolve elas de uma forma muito natural, sem tanto estresse. Então a resiliência, essa construção, né, essa resiliência com um, o algo que você já vivenciou, que você já passou e que você aplica nos próximos problemas e momentos que vão surgindo dentro da sua empresa. Outro ponto que a gente tem que é muito importante do autodesenvolvimento é a autoconfiança, né? Porque a autoconfiança, ela é uma crença que todo mundo desenvolve e precisa desenvolver em si mesmo, e que e nas suas habilidades, né? Então você precisa confiar em você e no trabalho que você vem desenvolvendo, porque é isso que vai dar sustentação para as histórias acontecerem dentro do empreendedorismo, né? Porque você vai precisar enfrentar as questões com coragem e segurança, né? Porque se você no primeiro problema, primeira questão, você se desesperar e jogar tudo para o alto, talvez as histórias não caminhem. Então, precisar ter essa confiança e essa compreensão do seu trabalho, né? E aí, atrelado à autoconfiança e as outras questões, a gente tem a criatividade. Muitas pessoas acham, assim, né, que ser criativo é um dom, mas, na verdade, ser criativo é uma habilidade, e todo mundo tem capacidade de desenvolver essa habilidade, né? Então, as empresas que têm a criatividade na sua cultura, né, porque toda empresa tem uma cultura, por isso que eu falei para vocês lá dos valores, da motivação, né? Porque toda empresa ela tem uma cultura. E aí tem mais facilidade para se adaptar ao mercado, né? Então, portanto, mais chances de se manterem ativas. Tem um estudo que fala muito em relação à criatividade
e a autoconfiança de que quando você não desenvolve algumas características dentro do empreendedorismo, o tempo de vida da sua empresa ele já está determinado. Tipo assim, ele no máximo dura 2 anos, se você não desenvolver as habilidades necessárias, né, para a sua empresa e para o seu negócio. Então, realmente, algumas coisas precisam ser desenvolvidas para poder ter um longo período de atuação, né, da sua empresa. E aí a criatividade está muito atrelada a isso, porque a criatividade é você se adaptar ao mercado, se adaptar ao que o público tá precisando, fazer a pesquisa de campo, né, ouvir também o público e como que você vai direcionando, né, nos momentos de crise, porque a criatividade também ela se apresenta nos momentos de crise, das coisas que você vai precisar fazer para poder movimentar as histórias, né? Porque quem empreende lida diretamente com o mercado. E o mercado, ele não é constante, ele é inconstante, né? Ele é volátil. Então, você vai precisar sempre ter essa plasticidade dentro do empreendedorismo para poder entender o que o público está pedindo, está precisando e como que você vai entregar. E aí, outro ponto muito importante que para ser desenvolvido dentro do empreendedorismo é a tomada de decisão, né? Porque você vai ser, imagina, você é o dono da empresa, você é o chefe, você é o funcionário, você é o rapaz também do design, né? Como vocês já tiveram outras aulas também ensinando como utilizar outros recursos. Então, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, você faz muitas atividades. E aí, a tomada de decisão, ela vem justamente de que você vai precisar escolher determinadas coisas e vai precisar analisar as situações criticamente, porque quando você é empreendedor e você tem um problema, você não vai dar uma solução para esse problema e já tomá-la como a possibilidade para resolver. Você precisa ter alternativas disponíveis, porque com as alternativas é quando você vai poder encontrar o equilíbrio entre a lógica e a intuição, porque o processo de empreender ele tem muito também essa bagagem intuitiva, né? Mas aí você também não pode se deixar levar só pela intuição, porque existe também a necessidade de ter um equilíbrio, né? Da lógica também, porque você tem que ver as questões das finanças, de como que vai impactar no seu negócio, a escolha, quais as possibilidades de, caso uma não se desenvolva, uma escolha de uma alternativa não for satisfatória como você tinha essa expectativa, e ter um plano retaguarda. Então, sempre na tomada de decisões, tem a possibilidade de escolha, não somente uma. Uma questão que é inerente tanto para quem é CLT, tanto para quem empreende, é o gerenciamento do estresse. Então, principalmente empreendedores, por exemplo, solos e que tem um funcionário ou duas pessoas que estão com você, você vai desenvolver de várias atividades simultaneamente, né? Desde a parte criativa, a burocrática, a captação de público, de clientes, e inovar na prestação dos seus serviços. Então, tudo isso vai gerando uma carga de responsabilidades e automaticamente de estresse. E aí é muito importante essa parte da autoavaliação da saúde, porque sua empresa funciona quando você está bem, né? Quando você cuida também da sua saúde, das suas questões, para poder a sua empresa funcionar, porque ela só vai funcionar se você estiver bem. Então, se atentar bastante às questões dos sinais de saúde. Então, eu trouxe para vocês
alguns indicadores, né, de que o estresse esteja sendo elevado e já interferindo na saúde de vocês, e vocês precisam olhar para isso, né? Então, antes você não sentia dores de cabeça, a dor de cabeça está constante, aumento da pressão arterial elevada, se você sente mais fadigado para no seu dia a dia, você fica doente com frequência, com muitos resfriados. Então, isso é um indício de sistema imunológico enfraquecido. Você tem, às vezes, questões que trazem impacto na cognição. Então, uma delas, você fica com mais dificuldade de se concentrar, né? E, concomitante a isso, os pensamentos negativos sobressaem aos positivos, né? E aí você fica com essas questões de problemas de memória, e aí isso é um indicador cognitivo do cansaço, do estresse. Outro ponto, né, quando a gente vai já para o campo da saúde mental, você se sente mais ansioso, né? Você se sente com maior irritabilidade e em casos mais graves, né, se sente depressivo. Então, isso são indícios, né? Porque a gente tem uma falsa ideia de que o trabalho não pode desencadear problemas de saúde. Ele não pode causar, por exemplo, transtornos mentais, mas ele pode sim. Inclusive, a gente tem uma parte dentro do, do DSM-5, né, que só fala de doenças que são desenvolvidas dentro do trabalho, seja ele CLT, PJ, empreendedor. Então, todo trabalho também traz riscos à saúde física e emocional. E aí eu trago para vocês, né, a importância do cuidado da saúde, porque caso você lide com muita pressão e com muito estresse, né, ele pode causar um desconforto mental e físico. E é sempre buscar métodos, né, como qualquer outra área. Então, psicoterapia, meditação, yoga, prática de exercícios físicos, uma boa hidratação, uma boa noite de sono. Então, tudo isso também, esse autocuidado que você tem com você, ele vai refletir também na sua empresa. Então, a importância do descanso de qualidade, né? Porque, vejam, por exemplo, uma pessoa empreendedora que trabalha de home office, né? Tem suas questões positivas, mas também tem suas negativas, né? Então, como que você vai fazer para se desprender desse processo só de trabalho e poder desprender e poder descansar, né? Que você vai precisar também desses momentos de ócio que são importantes, mesmo você tendo um empreendimento. Então é ficar muito atento aos sinais, né? Essa autopercepção que você tem sobre seu corpo, sobre sua mente. E aí eu trago aqui essa convocação de coisas que ninguém te contou sobre ser empreendedor, porque empreender é um processo assim de muita coragem, de muita vontade de aprender, né? Então, as pessoas que empreendem, elas precisam estudar, elas precisam entender alguns processos, tanto burocráticos como de comunicação, de relações interpessoais, da relação com a internet. Então, existe várias histórias se movimentando ao mesmo tempo. E aí, eu trouxe o primeiro ponto da importância da gente aprender através dos erros, né? Porque há uma cobrança, né, para que você seja um empreendedor de sucesso, né? Mas que o falhar dentro desse processo, que é um processo de aprendizado, é algo natural dentro da vivência de um empreendedor. Então, por isso que vocês também buscam, por exemplo, esse tipo de curso, justamente para aprender, para entender, para estudar, porque empreender também é estudar, né? Então, são habilidades que você vai precisar desenvolver.
E quando você aprende através dessas falhas, é quando você vai chegar melhor aos seus resultados, porque empreender é teste, né? Acerto e erro. E é o que vai dando certo para sua empresa. Outro ponto é que você seja protagonista dessa história, né? Porque dentro do mundo do empreendedorismo, assim como dentro das relações sociais, há uma necessidade de você ficar se comparando, né, com o outro. Então, se você se compara com o outro, como que você não vai se comparar com outras empresas? E isso é muito desleal, né? Porque você empreendeu, decidiu empreender, e eu entendo que empreender também é um sonho, né? E quem que foi responsável por isso? Você. Então, agora que seu negócio ele está materializado e você já está nesse caminho do empreendedorismo, é necessário você entender de que você é a pessoa responsável por tudo isso. E isso é se apropriar da sua história e de como você quer construir também o futuro da sua empresa, né? Outro ponto é que você tenha paciência consigo mesmo, porque imagina, né? Às vezes tem um imaginário de que acredita que você realizando algumas atividades, você já vai ter o retorno e o lucro de forma imediata. E a gente sabe que dentro do mundo do empreendedorismo, os planejamentos eles são muito importantes. Então existem retornos para você que eles são de curto, médio e longo prazo. E isso ajuda você a entender e a ter paciência tanto com você é, e com a sua empresa também, né? Porque a receita do sucesso, ela não existe, mas existe muito trabalho por detrás, existe estudo, existe o autocuidado, né? Existe uma série de fatores para você considerar uma empresa de sucesso, né? Existem os funcionários que vão estar ali também. Então, são múltiplos fatores. E aí você ter essa paciência da construção dessa história, né? Porque se você se destacar no mercado, é porque para você se destacar, a construção foi dia a dia. Existia um processo de tempo para acontecer e também de paciência, né? Porque ainda assim a gente vive numa sociedade que ela é imediatista, né? Que precisa que seja para ontem. Mas no caso de empreender é diferente e precisa ter essa paciência. Outra coisa que ninguém conta, né, e fala para você que empreende é que você precisa valorizar seu trabalho, né? Porque é você que levanta da cama todos os dias para fazer o seu negócio acontecer, né? E isso ajuda você dentro do processo da motivação, né? Porque você precisa acreditar que cada trabalho que você faz e cada atitude que você tem monta todo um arquétipo das ações do teu trabalho e tudo, mesmo que mínima que seja essa movimentação para sua empresa, ela tem um valor. Que às vezes não, quase sempre, os empreendedores têm muito esse gás de supervalorizar um grande ganho, né, um grande retorno que a empresa tem. E aí não valoriza todo o processo que teve de trás e os pormenores. Então é importante cada passo que você conquistar, você valorizar e também se sentir é, orgulhoso desses passos, mesmo que sejam lidos, né? Lidos de uma forma que seja pequeno, mas não é. Todo o resultado, né, e o retorno para você do seu empreendimento vem de todas as questões, dos mínimos detalhes, de tudo que você faz de investimento e se propõe, né, a desenvolver habilidades para esse negócio. E aí,
para a gente encerrar, um ponto muito importante é cuidar da saúde, gente. Não tem como, dentro do processo de empreender, você não direcionar para a saúde, né? Porque eu entendo que é muito natural que se haja um foco somente nesse trabalho, porque ele realmente, para acontecer, vai depender de você, né? Mas a gente tem que entender que dentro desses processos de muito trabalho, muita dedicação, muito cansaço, podem aparecer sintomas, né? Os sintomas do estresse, o burnout, que é algo assim eu considero o burnout muito perigoso, né? Porque o burnout, primeiro ele vem de forma mais silenciosa, e aí depois ele instaura, né, um processo de super cansaço, e aí onde você precisa ser afastado de estímulos e de trabalho para poder se recompor, né, e tomar medicação, e se cuidar, e sair daquele ambiente de muito estresse. Então, ficar atentos também aos sinais do corpo, né? De que essa ansiedade está falando, o que esse cansaço está falando, o que essa dor de cabeça persistente está querendo dizer, né? Porque é importante ter os momentos de descompensação, né? De lazer, de autocuidado, do ócio. Assim como a CLT também, você precisa desvincular, né? Porque a vida também não é só isso. A gente entende que há uma grande responsabilidade, mas também não é só sobre isso, não é só sobre o trabalho, não é só sobre a empresa, mas também é sobre você, né? E a saúde mental, ela é fundamental para que para essa construção dessa empresa, né? Para você poder empreender e você possa manter, né? A mente focada, né? Para você desenvolver suas atividades, né? Então, assim, se ela é essencial, se o seu cognitivo é essencial, se as suas habilidades são essenciais para desenvolver essa empresa, como é que você não vai cuidar da sua saúde mental, né? Então, entender que empreender existem diversos fatores e principalmente habilidades que você vai precisar desenvolver dentro desse processo de empreender. E, no mais, pessoal, é isso. Obrigado para quem assistiu a aula, quem assistiu essa série de aulas, né? Essas 3 aulas. Eu espero que eu possa estar contribuindo com vocês também na relação da empresa de vocês. Então, eu quis trazer mais um tópico mesmo da psicologia, de como que ela contribui, né, para esse processo de empreender. E no mais é isso. Aguardem as perguntas, as avaliações, assistam no tempo de vocês, mas assistam, né? Esses conteúdos vêm sendo muito importantes porque a gente vem construindo das transmasculinidades para as transmasculinidades, né? E um retorno também com essas aulas é muito importante para a gente. No mais, obrigado. Enzo, tem alguma pergunta? Não, amigo, perdão, não. Eu acho que é isso, né? A importância da gente se cuidar, entender até onde a gente pode ir. A gente está vivendo numa sociedade, numa época que o trabalho é algo, né, muito explorado, e aí acho que a gente também tem que entender quais são os nossos limites, enfim, para preservar nossa saúde, né? E eu digo por mim que eu tenho milhares de afazeres num dia só, e às vezes no fim do dia eu tô tão exausto que eu não consigo dormir, por exemplo. Então são práticas que a gente fica fazendo e não dá conta de que está repetindo a mesma, né, prática nociva à nossa saúde. E, enfim, eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso também, tanto como empreendedor, como CLT, porque é importante ter o ócio, né? Esse momento onde a gente não faz nada, onde a gente, sei lá, enfim, fico pensando muito nessa culpa que a gente tem, né, hoje em dia, de não estar fazendo nada. Eu mesmo, às vezes, fico sem fazer nada, fico, poxa, mas eu tinha aquilo para fazer, mas aí eu lembro que é o meu momento de partilhar comigo mesmo, né, de fazer uma coisa que eu gosto.
Enfim, só para compartilhar mesmo esse relato, porque eu acho que é muito comum entre nós, pessoas, né, não só transmasculinidades, mas como a gente está falando aqui, é de um cuidado, né, de transmasculino para transmasculino, então eu acho importante a gente ter esse autoconhecimento, né, dar essas dicas aí para a galera. Mas foi ótimo, muito obrigado. É isso que o Mário falou, aproveitem as aulas, elas estarão disponíveis no YouTube por tempo indeterminado, assim como os formulários de avaliação. Então, mas era isso. A nossa próxima aula será com o Fabiano. Eu ainda vou compartilhar o tema da aula, que eu não me recordo agora, mas nós teremos a próxima aula e uma novidade que eu vou soltar para vocês na próxima aula, que é sobre o seminário, né? Enfim, vou introduzir um pouco desse seminário que a gente teve a ideia de fazer, mas vou convocar vocês só na próxima aula, porque a de hoje já acabou. Então é isso. Beijo, galera, e até a próxima.